Senhoras e senhores deputados, começo a minha intervenção por cumprimentar e agradecer aos peticionários a apresentação da petição número 714, primeira, intitulada Armadilhas Não, proibir o fabrico, posse e venda de armadilhas para aves, com 4.327 assinaturas e alertando para as vulnerabilidades existentes na regulação e fiscalização deste problema. De facto, as populações de aves silvestres enfrentam várias ameaças, para além da perda de habitat em resultado das transformações do uso do solo, mas uma ameaça mais direta prende-se com o abate e captura destas aves. Apesar de ser proibida por lei há muito tempo, continua a praticar-se por todo o país, contribuindo para o declínio da população de diversas espécies. A Sociedade Portuguesa para os Estudos das Aves, SPEA, estima que anualmente sejam mortas mais de 40.000 destas aves e aprisionadas mais de 10.000. Ora, num contexto em que a proteção da biodiversidade é assumida como uma preocupação de todos nós, torna-se necessário desenvolver um combate mais eficaz a este problema. É que, apesar da proibição do abate, captura e aprisionamento destas aves, os infratores conseguem invariavelmente escapar às autoridades fiscalizadoras, em pleno ato, condição para poderem ser punidos por esta prática ilegal. Nestas atividades ilegais são utilizados artefactos como armadilhas de mola, vulgarmente designadas por costelos ou esparrelas, cola, vulgarmente designada por visgo, armadilhas de maior porte utilizadas para captura de aves de rapina, redes verticais comumente chamadas de redes invisíveis ou formigas de asa que são utilizadas como isco. Desta forma, todos os dias, centenas de aves, como pintacilgos, tentilhões, pentarroxos e outros, acabam aprisionados em gaiolas ou no prato em restaurantes ou cafés. Como as práticas são pouco seletivas, apanham-se aves sem valores ou interesse comercial e ou gastronómico, acabando por ser abandonados na natureza com ferimentos graves ou mesmo mortos. Este problema afeta aves de pequeno porte, mas também aves de rapina com diversos estatutos de proteção. De salientar que estas práticas nada têm a ver com a questão da proteção das culturas agrícolas por eventuais danos causados a estas aves. Neste âmbito existe legislação, como por exemplo o Decreto-Lei 140/99, que define regimes de exceção em que, mediante licenciamento do ICNF, podem ser permitidos atos que visem essa proteção, nomeadamente quando se verificam excessos de população e desde que não existam outras alternativas. Esta possibilidade de salvaguarda e conciliação da atividade agrícola com a proteção das espécies silvestres nada tem a ver com a utilização dos referidos utensílios, pois estes não têm uma finalidade objetiva de dissuasão nem de proteção das culturas. As redes de proteção das culturas agrícolas permitidas nos casos referidos são completamente diferentes das redes invisíveis, pois protegem sem pôr em causa a integridade física das aves. E estas redes invisíveis, quando utilizadas para fins científicos, o exemplo é a anilagem de aves feitas para diversos estudos, ou armadilhas de maior porte, quando utilizadas na atividade cinegética, estão devidamente enquadradas pelo Decreto-Lei 140/99, já referido, e pela própria Lei da Caça. Neste caso, importantes para a resolução da população de predadores, para a regulação da população de predadores, sendo procedimentos necessários para o equilíbrio dos ecossistemas, mesmo relativamente a espécies não cinegéticas. Os dados de captura ilegal apresentados pela SPEA são 2014, estando certamente desatualizados. A revisão do Livro Vermelho das Aves de Portugal, financiado pelo POSIUR, poderá em breve ajudar a compreender melhor as pressões e ameaças sobre as populações de aves selvagens, sendo necessário o reforço da monitorização específica deste problema para se poder identificar novas soluções de combate a este fenómeno ilegal. Por outro lado, torna-se necessário reforçar as medidas de sensibilização das populações para a necessidade de proteção destas espécies e, neste aspecto, pouco ou nada tem sido feito pelo Governo. Banir práticas ilegais é fundamental para criar valor com base nos ecossistemas e a própria atividade cinegética beneficia de habitats onde a diversidade biológica é superior. Por isso, o PSD entende que o Governo deve desenvolver um plano de monitorização dirigido ao problema da captura ilegal de aves silvestres e não cinegéticas, visando a adoção de novas medidas mais eficazes no combate a estas atitudes. Deverá também criar uma campanha de comunicação e sensibilização ambiental focada neste problema e, desde logo, a partir das comunidades escolares,
e disponibilize informação sobre as proibições existentes, contactos para denúncias e outros elementos que possam contribuir para reverter esta situação. Deverá ainda intensificar a fiscalização e aplicação de penalidades sobre o uso destas armadilhas, apresentando resultados visíveis e públicos para que possam ser dissuasores destas atividades ilícitas. Por fim, o PSD acompanha as preocupações dos peticionários relativamente à captura de aves silvestres não cinegéticas e admite um maior controle da utilização destes artefactos usados na sua captura para fins comerciais ou gastronómicos, salvaguardando-se sempre os referidos aspectos científicos e de produção agrícola e cinegética. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado João Marques.